Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. 8. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim porque não tens significado à parte do teu lugar de direito na filiação. E o lugar de direito da filiação é em Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser. É isso que o Espírito Santo te lembra. É isso o que o Espírito Santo vê. Essa visão assusta o ego porque é tão calma. A paz é o maior inimigo do ego porque, de acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é a garantia da sua própria sobrevivência. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas que há discórdia, vais reagir de forma perversa, pois a ideia de perigo entrou em tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força, assim como o ego o recebe com boas-vindas. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz estão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. Essa parte que está em nós, que quer a guerra, essa parte é que promove a guerra no mundo. E é isto que aqui nós chamamos o ego. Se a nossa mente conseguir alcançar a paz, é porque já não tem mais ego. Então, a nossa mente não vai mais querer a guerra, a confusão, o conflito, porque neste momento em que isto acontecer na nossa mente, o Espírito Santo estará plenamente, ou de modo pleno, em toda a nossa mente. A nossa mente não estará mais dividida. Utilizando o primeiro momento em que soube que alguém deu um símbolo, deu uma cruz com o símbolo do comunismo para o Papa, o primeiro momento, quem interpretou foi o ego. Mas que ataque, né? A todos os cristãos, dar um símbolo desses para o Papa, botar um símbolo comunista em cima da cruz. Parecia ser um ataque. Pareceu ser uma coisa muito polêmica. E aí o segundo momento foi de chamar o Espírito. Vamos interpretar isto pelo Espírito. Porque é isso que temos que fazer. E vejam, que interessante foi essa reinterpretação desse símbolo. Vejam quanto aprendizado. Vejam como conseguimos entender as leis de Deus, uma vez que interpretamos o símbolo pelo Espírito. Mas o ego quer o ataque, quer o contra-ataque. Ele quer a intriga, quer a confusão, quer a agressão,
que era o conflito, que era a guerra. Então, quando uma nação promove uma guerra, nós temos que pensar, antes de condenar a guerra, se a nossa mente ainda não está com a guerra contida nela. Se nós também não estamos querendo a guerra. Porque nós podemos ser conduzidos assim. Porque é uma ditadura. Então temos que eliminar a ditadura. Então vamos à guerra. Isso é o ego. Então o nosso ego utiliza de aspectos que são atributos do ego para nos impulsionar para determinadas situações. Ele dá as boas-vindas ao conflito. E o Espírito Santo neutraliza as boas-vindas ao conflito e dá as boas-vindas à paz. Então, o ego inicialmente deu boas-vindas ao presente que o Papa recebeu. O conflito está pronto. Deram um símbolo comunista em cima de uma cruz para o Papa. Isso parecia um conflito, uma coisa conflitante, porque os símbolos pareciam conflitantes entre si. Não? E o Espírito Santo, quando nós o chamamos para reinterpretar, neutralizou as boas-vindas ao conflito e à guerra e deu as boas-vindas à paz, reinterpretou os símbolos a favor da paz e com isto nós conseguimos ir além dos símbolos e compreender uma mensagem que nos ajuda a compreender as leis de Deus. Então é assim, quando nós estamos trabalhando com o Espírito Santo que está em nossa mente. É um aplicativo um tanto esquecido pelas pessoas. Tem outros que são divertidos. As pessoas preferem a diversão, que é sinônimo de divergência. A diversão, a divergência, a diversidade, a dívida, a divisão. Enquanto que o Espírito Santo é só a união. E a união só acontece na paz do Espírito. Porque não há união na divergência. E não há paz na divergência. Então, a paz só acontece na união. E a união só acontece na paz. A divergência diverge, divide e distancia, separa as pessoas. E a separação é o símbolo da guerra ou do conflito. Então, mais uma vez aqui, o Espírito Santo nos ajuda a interpretarmos, se utilizarmos ele como aplicativo de interpretação dos símbolos e a compreender as leis de Deus. Na paz. Ele dá as boas-vindas para a paz e neutraliza as boas-vindas para a guerra. Vejam com essa interpretação. Acabou o conflito do símbolo. Ele não parece mais uma coisa que ataca. Parece uma coisa que integra, que une, que nos ajuda a compreender que todos estamos unidos nesta mesma cruzada para a ressurreição e para alcançarmos o céu. Temos isto em comum. Aquela luta lá do Arjuna tem outro simbolismo, aquela história. Aquilo é simbólico, tem um simbolismo de evolução espiritual, mas é outro simbolismo. Aquilo tem uma outra compreensão que também é pacífica.
Mas aí, se pegarmos lá o Bhagavad Gita, tem essa passagem do Arjuna que não queria ir à guerra, né? E aí o Krishna, né, que disse para ele, vai, mas as pessoas vão morrer, elas vão morrer mesmo, de qualquer jeito, né? Então tem uma outra compreensão para se colocar aí, porque o Bhagavad Gita todo ele é uma reprodução de um diálogo entre Krishna e Arjuna, entre Deus e eu. Então, mas não tem a ver com a guerra que o ego simboliza. Ele tem um sentido implícito lá que a gente tem que entender também. Tá? Aí teria que ler a continuidade da história para compreendermos melhor. Mas não significa que temos que ir à luta. Então, muitas vezes vem alguém aqui e diz, eu pergunto, e como você está? E a pessoa diz, na luta. Então pare. Como assim? Devo parar de lutar? De lutar, sim. Mas daí eu não consigo pagar minhas contas. Você não paga suas contas lutando, você não é um mercenário de guerra, você paga trabalhando. Então diga, trabalhando. Porque a luta, nós temos um duplo sentido para ela. Nós temos o sentido da labuta, que é o trabalho, e as pessoas dizem na luta, né? E tem o sentido da guerra, que lutar é estar em guerra, é estar brigando ou em estado de agressão física, né? Se você não ganha dinheiro lutando boxe, então você não diga que está na luta, né? O lutador de boxe está na luta, tá? Então ele está trabalhando, né? Aí a gente entende que esse é o trabalho dele, né? Mas dizer que está, então muda, vamos dizer, estou em paz. Estou em paz. Porque quanto mais você diz estou na luta, mais você cria na tua mente a ideia da luta, a lembrança da luta. E como isso pode ter um duplo sentido, pode se entender de uma maneira equivocada. Então, eu sempre digo para as pessoas corrigirem. Por quê? Porque nós pecamos por palavras. Então nós temos que estar atentos às palavras que nós professamos, porque o que nós professamos se tornam profecias. Porque a nossa mente, ela é um fiel servo e que vai satisfazer tudo aquilo que nós falamos. Por isso, quando se diz pedi e receberei, eu vos digo, cuidado com o que pedem. Se você fica dizendo, estou na luta, estou na luta, estou na luta, né? Aí você vai arrumar encrenca por aí. Né? Então, estou em paz. Não, porque você peca por pensamentos, palavras, ações e omissões. E os pensamentos é que dão origem às palavras. O pensamento, você peca por pensamento também. Você pode se omitir ao que é equivocado. Então, se te convidarem para fazer uma coisa errada, você se omite. Aí você faz a omissão positiva. Né? Eu me omito a fazer as coisas erradas. Mas o pecado por omissão é quando você não faz aquilo que deveria. Aí você está se omitindo de fazer o correto. Aí você peca por omissão daquilo que deveria fazer. E a ação é quando você faz a coisa errada. Né? E a palavra é quando você fala a coisa errada. E o pensamento é quando você pensa de maneira errada. E aí, quando eu era um católico praticante, que ia na missa, né? Chegou um ponto que eu disse, não tem saída. Tudo é pecado. Se a gente pensar é pecado, se falar é pecado, se fizer é pecado, se não fizer também é, a religião está difícil. E, no entanto, as leis, se bem interpretadas, servem para a nossa proteção. Veja, se eu brigo com uma pessoa, se eu tenho uma discussão com ela, e a pessoa sai, e eu penso, tomara que quebre a cara.
e amanhã ela vem aqui e aparece com o nariz quebrado, eu digo, o que foi que lhe aconteceu? Eles caí, tropecei, caí de cara no chão, quebrei o nariz. Isso foi você que fez. Você admite? Estava na mesma frequência da pessoa. Tu deve ter dito para ele, se eu quebrar a cara, você vai ver só. Né? Então, é assim, quando a gente está na mesma frequência, a gente está naquela frequência. Então, eu me lembro que eu não sei, eu vou falar uma coisa, mas não sei se direito sobre o que eu estou falando. Então, se eu falar alguma coisa que não é correta, me perdoem por isso. Mas eu acho que é na Umbanda que eles falam tal do corpo fechado não pega nada. Né? O que é o corpo fechado? Os místicos modernos dizem que a aura fechada, ou o campo energético fechado. E como é que se fecha o campo energético? Quando você tem um mau pensamento, tu abre o teu campo energético. Quando você fala uma coisa errada, você abre o teu campo energético. Quando você faz uma coisa errada, você abre o teu campo energético. Quando você comete um pecado por omissão, você abre o teu campo energético. Então, se você fica dizendo um palavrão, esse palavrão abre o teu campo energético. Então, por quê? Porque você pecou pela palavra. Mas o que um palavrão tem a ver? Pensa bem na palavra que você disse. Se é uma palavra que leva para cima ou leva para baixo. O teu nível de pensamento. Então, por isso que os palavrões eles tendem a levar a nossa energia para baixo. Para baixo, nosso campo energético, nossa alma está aberta. Então, tu tem que levar a tua mente para cima e fechar o teu campo energético. Você fecha a tua aura. Tá? Então, esse trabalho de purificação é de purificar a nossa aura ou o nosso campo energético. Tá? E trabalhar. Então, raiva abre o campo energético. Angústia abre o campo energético. Estresse, depressão, medo, vingança, mágoa... tudo isso vai abrindo o nosso campo energético, ou a nossa aura, ou o nosso corpo energético, né? Que é uma proteção que nós temos em volta de nós mesmos. E a gente cuida para não abrir. Então, por exemplo, se você machuca o dedo do pé, e tem uma pedra no caminho, com qual dedo você vai bater na pedra? O dedo machucado. Por quê? Porque tem uma ferida aberta. Aonde está aberto é que vai bater na pedra. É assim em cima como embaixo. Então é assim no campo energético como no físico, porque o físico é nosso instrumento de aprendizado. Mas não tenha dúvidas que se você tiver o dedo machucado e tiver uma pedra no caminho, você tem 10 dedos no pé. É o machucado que vai bater na pedra. Não tenha dúvida. Se alguém pisar no teu pé, andando na rua, se alguém parar, tropeçar e pisar no teu pé, em qual dedo que ele vai pisar? Naquele que está machucado. Porque quando você está com o teu campo aberto, isso serve para aprendermos. Você atrai as coisas que vão te ferir. Então, uma pessoa que está com o campo energético fechado, ela só tem bons pensamentos, está quase um santo. Vejam as imagens dos santos católicos, não está fechadinho de luz em volta? O campo energético é essa luz. Aí tu pode alugar praga para os santos, não pega no santo. Porque isso é um trabalho que cada um faz por si mesmo. Por quê? Porque se a pessoa pensa com raiva, não há como você fazer ela mudar, fechar o campo energético. Ela tem que compreender que enquanto ela estiver com raiva, no conflito e na guerra, ela está abrindo seu próprio campo energético para o ataque do que tiver por aí, para se ferir. Tá? E isso é uma coisa pessoal. Não há como fazer isso pela outra pessoa. Há como fazer por você. E aí que nós vamos interpretar os símbolos outra vez. Então vamos pegar a imagem do santo
E você vai ver que em volta do santo tem, das imagens de santo da Igreja Católica, tem uma aura luminosa. Tá? É uma luz que está envolvendo. Isso é o campo energético iluminado. Por isso que quando a gente ouve falar, os iluminados. Os iluminados são aqueles que já estão no sentido da santidade de que fala, o que é talvez mais palpável para nós que somos um país mais católico. É os santos. Né? Então, como nós temos uma formação mais cristã católica, os santos estão com a sua imagem iluminada, que é para servir de modelo para nós. Que cada um, agora o santo não pode fechar o teu campo energético. Tu pode pedir para ele, ah, meu santo, como é que eu faço para fechar meu campo energético? Aí o santo vai, talvez, te conduzir para um lugar em que isso possa acontecer. E aí, de repente, ele vai dizer, bom, deixa eu ver. Vai lá no padre e tal e conversa com ele. Vai na missa. Aí tu chega lá na missa e o padre começa a discursar. Queridos irmãos, vocês têm que parar de cometer pecados. E aí o cara diz, então é assim que eu fecho meu campo energético. Ou quem sabe ele traz você até aqui. Porque pedir, receberei. Então às vezes as pessoas vêm aqui. Outro dia uma pessoa disse, olha Jorge, eu preciso falar contigo. Aí disse, o que é? Aí a pessoa veio falar comigo e eu estava meio desesperado. Aí eu entrei na catedral e comecei a rezar. E aí eu comecei a me lembrar tanto de você. Aí vim aqui, mas não sei por quê que eu estou aqui. Tá bom? Pode ser que ele pediu. Mas pode ser que se o padre explicasse para ele, aquilo não ia dar certo para ele. Não é que o padre não ia conseguir explicar, que ele não ia conseguir aceitar a explicação do padre. Então talvez como eu falei para ele aqui, ele tenha entendido. Talvez. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trazer até você as pessoas, aquelas que você realmente pode ajudar a clarear a mente. Mas tem pessoas que daí também não querem. Então não adianta. O santo encaminha e a pessoa não quer. Ah não, isso eu não quero. Então isso eu não vou fazer. Então, é como nós trabalhamos na nossa mente. Então quantas pessoas de repente olham para aquele livro, um curso em milagres, ali na vitrine. Nossa, esse livro me chamou a atenção demais. O que é esse livro? Olha, essa semana acho que umas 3 pessoas, no pouco que eu fico ali embaixo, perguntaram para mim. Chamou demais a atenção. O que é esse livro? Pega o livro, mostra para a pessoa, fala a respeito. A pessoa se interessa. E então, vai levar o livro? Não sei, não, talvez. Vou pensar, outro dia. E deixa a oportunidade passar. Eu não posso fazer nada por ela. Eu não posso fazer. Não há o que fazer. Então, o que podemos fazer, o que diz esse parágrafo lá no início, é juntos, nunca sozinhos. Vejam o que eu falei no parágrafo anterior e aquilo me afirmou. Por quê? Porque tem que mudar todo o nosso sistema de crenças. Ou quase todo. Quer interpretar qualquer coisa. Tá? Porque você tem que entender os símbolos. Então, porque antes a gente via, mas não compreendia. A gente lia, mas não entendia o que estava escrito. A gente ouvia, mas não entendia as palavras. A gente falava e não sabia o que estava falando. Então, à medida que chama a atenção da gente para ajudar a aprender os símbolos, e o que ele diz na primeira frase do parágrafo, leia novamente, Raquel. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Então, fortalece aquilo. Sozinho eu não teria entendido nada desse livro. Eu já tentei ler esse livro em casa com a Raquel.
Porque o livro diz 2 ou mais. Todas as escrituras dizem, quando 2 ou mais estiverem juntos, eu estarei presente. É a luz do Espírito que ajuda a clarear nossa mente. Por que que não funcionou lendo eu e a Raquel? Porque quando 2 casam, se tornam um. Então não adianta o casal ler em casa, porque eles vão ter a mesma compreensão de um só. Essa é a questão. Ou então não estão casados. Estão juntos, mas não casaram as mentes, né? Que é o casamentes, né? Então, quando eu trago aqui no grupo, tanto que a gente não lê o livro em casa. Não lê. Nós não lemos antes de vir para cá e não lemos depois que nós saímos daqui. Nada, nunca, nunca. Nós lemos o livro no grupo. Fechamos o livro e vamos para casa. Não lemos mais. Nem para frente e nem para trás. Porque para trás nós já lemos. Para trás podem ler, eu sempre digo. Sim. Mas eu digo assim, por que que eu não leio para frente? Porque eu não vou ter a compreensão. Eu já fiz esse experimento. Não adianta. A compreensão perto do que eu tenho aqui é uma coisa muito ínfima. Então, não vale a pena. Por isso que tem os grupos. Se os grupos não fossem necessários, eu ficava lendo em casa, é mais confortável. Já quem está na internet faz isso e fica no grupo igual, né? Tem o conforto da casa e participa do grupo. Se bem que aqui é bem melhor, né? Para os que conseguem vir, nem todos têm essa possibilidade. 9. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitas são os fundamentos das tuas crenças. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o Espírito Santo é o símbolo da paz. O que percebes nos outros estás fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. Nós percebemos tudo com o que nós nos relacionamos com a percepção. E com isso e com tudo. Tudo com o que nós nos relacionamos é com os 5 sentidos da percepção. Tá, entendi. Tá? Que são audição, visão, tato, paladar e olfato. Então nós nos relacionamos com tudo que há neste mundo com a percepção. Tá? Se pega uma pessoa que é surdo, mudo, cego, não sente o tato e não sente o paladar, tá? E nem o olfato, né? Ele está fora, né? Não há como se comunicar com a pessoa. Não há como se relacionar com ela, que tu faz assim, ele não sente. Tu grita, ele não sente. Tu mostra, ele não percebe. Tu dá uma coisa, bota uma coisa para ele sentir o cheiro, ele não sente. Tu dá uma coisa para ele morder, ele não sente nada. Então não há como se relacionar com uma pessoa dessa. Então isso é como se fosse um estado de coma. Não há relacionamento com a pessoa. Ela não responde a nenhum estímulo da percepção. Não há relacionamento com a pessoa. Ela não responde a nenhum estímulo da percepção. Então está fora. Então tudo com que nós nos relacionamos tem origem na percepção. O contrário, nossa percepção tem origem nos relacionamentos. Né? Por aí. Porque é assim que nós nos relacionamos, utilizando os 5 sentidos que formam a percepção. É como nós percebemos. Percebemos pelo som, pela audição, pelo gosto, pelo olfato, pelo tato, né? Pela visão. Então,
Raquel, lê novamente esse parágrafo. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitas são os fundamentos das tuas crenças. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o Espírito Santo é o símbolo da paz. O que percebes nos outros, estás fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. Então vejo um aspecto aqui. O ego é o símbolo da divisão ou da separação. Por quê? Porque ele separa tudo. Separa tudo em graus, aspectos e intervalos. Tudo é separado em graus, aspectos e intervalos. Tudo o que nós percebemos. E nós percebemos os corpos físicos animados e inanimados. Percebemos pelo som, pela visão, pelo tato, pelo paladar e pelo olfato. E aquilo que eu percebo em você, eu fortaleço em mim mesmo. Então, o que eu percebo na Crista? Crista, como você é linda. Eu fortaleço em mim a beleza. Se eu perceber na Crista uma coisa feia, eu fortaleço em mim a feiura. Até queria dizer uma coisa para vocês. Meu, como vocês são lindas, e como vocês são pessoas lindas. Esperto, eu. Isso é assim que funciona. Aquela pessoa que vê a beleza nos outros, fortalece a beleza em si mesmo. Aquela pessoa que só vê defeito nos outros, se torna uma pessoa insuportável. Não é mesmo? Aí você fortalece a inveja. É aquilo que você vê, como você vê. E você vê pela visão, usando a percepção, e como você percebe, você fortalece em você. Se você percebe com inveja, você pode perceber a beleza como inveja. Ai, como você está linda hoje, puxa, eu queria estar linda assim. Aquele olhar com inveja, percepção com inveja. Aí você não está fortalecendo a beleza, está fortalecendo a inveja. Mas quando você olha com amor e diz como você é uma pessoa tão linda, né? Você não está elogiando, você não está fazendo isso com inveja. Então você está fortalecendo a beleza. Então é como você percebe. No outro você fortalece em você. Os que mudaram nossa maneira de perceber as coisas. Na verdade, nem vai e nem volta. Porque nunca sai daqui. Porque está em ti mesmo. Nem vai lá. Então, por exemplo, assim, você vai olhar o pôr do sol. E você olha o pôr do sol com aquela beleza. O que isso tem a ver com o sol? Nada. Isso nem sai daqui. Por isso que precisa do outro. Por isso que você precisa do sol para perceber a beleza. Por isso que você precisa do beija-flor para perceber a leveza. Por isso que aí você vai percebendo nas coisas, né? Você precisa do sol para perceber a luz. E aí você começa a ter a ideia da luz. Aí você vê uma flor, você olha para a flor com um olhar, nossa, que linda. Aí você fortalece a ideia da beleza. Né? E assim você vai vendo como é lindo, como é belo, como é maravilhoso. Aí você se torna assim. E as pessoas vão ver isso em você. Mas se você percebe com inveja, né, o sol está mais lindo que eu hoje. Brilhando mais do que eu. Eu vou cair a ficha. Aí as pessoas vão olhar para você, meu, esse cara aí eu vou te contar, né? É puro ego. Aí nós voltamos à premissa. O ego é isso é ego. Isso é uma pessoa que está no ego. Por quê? Porque o ego é divisão. É o sol lá e eu aqui.
O sol está mais lindo que eu. Isso é um olhar com inveja. Ao passo, você pode contemplar o pôr do sol e sentir a beleza que há em você. Mas você precisa do sol para sentir a beleza que há em você. Por isso que ali no parágrafo anterior ele diz, sozinho não vai, não adianta. E no início do livro ele diz que os corpos são instrumentos de aprendizados. Mas aprender o quê? Aprender isto. A alegria, a beleza, o amor, a felicidade, a paz do Espírito. Por isso se fala paz do Espírito. Está ali na paz do Espírito. E a gente fala isso. Mas não se dá conta do que está falando, porque não presta atenção no que fala. Porque não se diz, está lá na paz do ego, porque no ego não tem paz. Está lá na paz do conflito. É contraditório. Mas na paz do Espírito, vocês já falaram, vocês já ouviram dizer, né? Quando vê uma pessoa que está lá quieta, em paz. Está lá na paz do Espírito, contemplando o sol nascer. Você participa da beleza e fortalece ela em você. Um dia vai aparecer as pessoas e vão dizer, nossa, como você é linda. Não tem nada a ver com o teu cabelo, nem com o teu nariz, nem com o teu rosto. Tem a ver com o que você expressa através do teu rosto, do teu cabelo, do teu nariz, dos teus olhos, da tua face. E é assim que nós vemos as pessoas. Pense numa pessoa que está cheia de ego, cheia de rancores, cheia de inveja, e veja se você acha ela bonita. Não é bonita. Não é. Aliás, uma pessoa que pode ganhar um concurso de Miss Mundo, e aí ela dá uma errada e fala uma bobagem. A beleza dela acaba. Por isso que essas candidatas são treinadas para não dizer nada errado. Elas vão lá com a coisa decorada. Porque se elas falar uma palavrinha errada, perde o concurso. Perde. A beleza do corpo deixa de ser importante. Então ela tem que falar tudo certinho. Ah, eu venho lá da minha cidade é muito linda, porque lá se planta abacaxi, e abacaxi não sei o que, só fala coisas bem fácil, bem perfeita, bem decoradinha. Tá? Porque se falar uma besteira, não passa no concurso, porque a beleza quebra. A beleza física é muito frágil, ela se quebra diante de qualquer besteira. Enquanto que a beleza do espírito, ela transcende a beleza física. E ela quebra a percepção física que você pode encontrar na pessoa. Aí não importa se a pessoa física, a aparência física da pessoa, você vai ver ela como linda, como bonita. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu